Bom dia, sétimo ano. Good morning, students. How are you? Stay at home. Wash your hands. Queridos estudantes, estamos aqui mais uma vez para uma aula com o tema Verb to Have. O que eu falei no início foi de bom dia para vocês, né? Perguntei como vocês estão. Olha, a frase stay at home significa fique em casa. E wash your hands significa lave suas mãos. Então, queridos alunos, o nosso tema hoje é o verbo to have. E você vai saber, né? Quando usar os verbos have e has. Quando usado isoladamente, o verbo to have significa ter, possuir. Ele não significa ver ou existir. Então, vamos começar analisando a questão da leitura, né? Have e has. Have, has. Significado, ter, possuir. Então, você vai analisar, você vai estudar esses verbos dentro da frase. Aqui tem uma imagem para você perceber o uso deles, né? Como utilizamos, onde utilizamos, com quem utilizamos. Então, está aqui novamente a palavra have e a palavra has. Aqui, ó, nessa ilha, ó, veja que interessante, né? Para você perceber o uso deles, ó. Nessa parte aqui da ilha ficou só o he, o she e o it, né? O he que corresponde a ele, o she que corresponde a ela e o it que é o animalzinho. Então, ó, esses três sujeitos aqui você utiliza com has, ó. Has, você usa com o he, você usa com o she e com o it. Do outro lado da ilha ficou os outros pronomes, né? Ó, os outros pronomes com a palavra have. I have, you have, we have, they have. Ó, esse they aqui corresponde tanto a essas pessoas como esses animais, ó. Aqui, ó, interessante esse momento aqui. I have, you have, we have, they have. E aqui, ó, he has, she has, it has. Então, muito legal esse primeiro momento para você perceber com que pronomes você vai utilizar cada uma dessas palavras. Aqui tem translation, que é o significado, né? Lá no primeiro momento você já viu que have significa ter, possuir, mas aqui ele está ele está sendo usado de forma que ele vem acompanhado do sujeito, né? E o sujeito serão esses pronomes aqui que também você já viu ali quando você olhou aquela imagem da ilha. Ó, I have, eu tenho, you have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. E they have, eles ou elas têm. Percebam que o I, ó, I, you, we e o they são usados com a palavra have. E perceba também que tanto a palavra have quanto a palavra has significa ter, possuir. Aqui nós temos separado, né? Esse momento aqui está lá exemplificado no primeiro momento lá na ilha. Mas aqui foi colocado com palavras que é para você ver, ó, pronoun versus have ou has. Então, I have, you have, we have, they have. Esses pronomes aqui, eles são usados com a palavra have. Olha, preste bastante atenção que pronomes você vai usar com o have.
E a palavra has, ela está sendo trabalhada com os pronomes que representam a terceira pessoa do singular. Então, esses pronomes aqui, esses três, eles representam a terceira pessoa do singular. Então, he, ó, he has, she has, it has. Então, três, né? Trio. Cada um desses pronomes você vai usar com has. Então, vamos ler novamente como fica a estrutura. Ó, I have, you have, we have, they have, she has, it has, she has, it has. Então, crianças, só um pouquinho de atenção, você vai usar, você vai perceber quando utilizar cada um deles, né? Olha, aqui nós temos what is the matter? What is the matter? What is the matter? Que é o assunto da nossa unidade, né? Aqui cada pessoa está representando um problema de saúde, né? E aqui foi usado só como o sujeito é I, ó, todas as frases foram usadas com a palavra have, né? I have got a headache, I have got a backache, I have got a toothache, e I have got a sore throat. Então você vai, ó, first, sure, first. Você percebe que headache, ó, headache é dor de cabeça, ó. Backache, dor nas costas. Toothache, dor de dente. E sore throat é a questão do problema de garganta, né? Olha, elas estão apontando para a garganta. Esse momento é só para você revisar, porque lá na nossa live da aula passada, nós falamos sobre esses problemas, né? E eu disse para vocês que era para vocês fazerem a lista desses nomes, pesquisarem mais outros, né? Para você escrever frase com a questão Meryl, que é problema de saúde, né? What's the matter? O que está acontecendo com ela, com eles, né? Aí, ó, mais uma vez, o sujeito aqui é I, e a palavra have está sendo repetida em todas elas, porque é a pessoa que está dizendo eu tenho, viu, gente? Eu tenho. Ó, I have got a bad cough. A palavra cough significa, ó, bad cough. Ela tá com problema de tosse, né? Ó, stomachache. Ó, stomachache, ele está botando a mão aqui no estômago. Stomachache significa estômago. I have got a cut on my finger. Ó, esse finger significa dedo. Então, ele tem um corte no dedo. Ó, I have, eu tenho. E esse I have got the flu. Flu é a questão da gripe, né? Olha o nariz dele como é que ele está, então ele está gripado. E aqui eu trouxe também o verbo have, has, mas com nome. Olha, escrevi nome para você não se confundir, porque às vezes, né, lá nos outros slides você viu o pronome, os pronomes, né, e viu os verbos utilizados em cada um deles. Neste momento aqui, eu coloquei nomes, né, ó, John, coloquei Mary. Então, a palavra John tem a ver com ele. Então, ó, John, que é um nome masculino, você usa a palavra has. A palavra Mary, nome de pessoa que está no feminino, você usa a expressão, ó, você usa o has, né? Ó, quando diz assim, John and Mary, aqui eu tenho duas pessoas. Então, quando o sujeito ele é composto, ó, quando o sujeito é composto, quando existe um nome masculino e outro feminino, você usa a expressão have. The teacher has.
Aqui fica has, porque the teacher, se formos substituir pelo pronome, vai ficar he. Mesma coisa de John, se fôssemos substituir esse nome que está aqui por um daqueles pronomes que você já viu, seria o he. Então, he é usado com has, ó. The teacher has. Por que é usado has? Porque se substituirmos o nome teacher, vai ser pelo pronome he. Ó, the girls, a palavra, ó, essa expressão the girls, você percebe que bem aqui tem um S e ela está no plural. Então, se está no plural, ó, olha, aqui eu tenho um substantivo, eu tenho um sujeito composto. E aqui eu tenho um sujeito no plural. Também vai ser usada a palavra have. Ó. The girls. Aqui tem um S. Então, esse sujeito aqui, se formos substituir por um daqueles pronomes, vai ser a palavra they. Então, they se utiliza have. Ó, your car. A palavra your car é seu carro. E seu carro, se fôssemos substituir, seria it. E o it nós já vimos em duas situações desses slides aí, que o it é usado com a expressão has. Então, ó, your car has. Your car has. É usado has por quê? Porque se for substituir essa palavra, essa expressão your car, por um daqueles pronomes, vai ser it. E o it é usado com has. Tudo bem? Então, mais exemplo para você, de uma vez por todas, não ter mais dúvida em relação ao uso desse verbo na frase. Ó, I and Mary. Nesse caso, também eu estou diante de um sujeito que ele é composto, por isso a palavra vai ficar have. Ó, sujeito composto. Eu e Mary, nós, né? O nós, o we. Se fôssemos substituir aqui essa expressão, seria o we, nós. Aí se usa have. You and Mary have, ó, você e Mary. Você e Mary são vocês, né? Vocês e you. Uso da palavra have. Ó, my dog também vai ser usado has. Lembra da expressão your car? Ó, your car, seu carro, é um objeto. Então, a substituição é pelo it. E o my dog seria has. Que também ele está aqui para ser usado com o pronome it, mas neste exemplo não tem o it, tem um sujeito, não é? Meu cachorro. Meu cachorro posso substituir pelo pronome it. Ó, the boys é a mesma situação aqui, ó. The girls, plural. The boys, plural. Então, se está no plural, a palavra, se o sujeito está no plural, o verbo adequado é o have. E aqui, ó, my cats. Aqui tem uma pegadinha, viu, gente? Ó, my cats, meus gatos. Como aqui a expressão está no plural, usa-se have, porque para substituir essa expressão por um daqueles pronomes, fica they, né? Meus gatos, eles, they. Por isso que aqui é usado have. Apesar desse nome, né? Gato que está falando de animal, mas nesse caso aqui está falando de animais, plural. Have, né? Então, só voltando aqui para você, agora você vai ouvir e prestar bastante atenção a substituição de cada um dessas expressões por cada um daqueles pronomes que você viu. Você no início já sabe que com o have eu uso o I, you, o we, they. Com o has eu utilizo o he, o she e o it.
mas com nomes eu ainda não entendi, não é verdade? Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Nome, John, ó, John substitui pelo he, Mary pelo she, John and Mary substitui por they, the teacher substitui pelo she ou pelo he, né? Porque aqui pode ser tanto masculino como feminino. A palavra the girls, como está no plural, substitui pelo pronome they. Yoka substitui pelo pronome it. I and Mary, quer dizer, eu e Mary substitui pelo pronome we. E you and Mary também fica a questão do you, que seria vocês, né? Você e Mary seria vocês, que é o mesmo pronome aqui, ó, you, porque nós já vimos que esse you, ele representa tanto o singular como o plural. Lá na frase que tem o significado, você viu lá como é o significado da palavra you. Ele tem dois significados, que vai depender do contexto. No contexto, ele vai estar no singular, no outro vai estar no plural. My dog substitui pelo pronome it. The boys substitui pelo pronome they. E my cats também substitui pelo pronome they. Então, crianças, é isso. Ó, o uso do verbo have e o uso do verbo has. Os dois representam ter e possuir. Por que que tem duas palavras? Porque uma palavra é usada com determinado sujeito e o outro também tem o seu uso específico. Por isso que existem as duas formas. Tem o mesmo significado, ó. Tanto have, have significa ter, possuir, has significa ter, possuir. E então você se pergunta, então para que essas duas palavras para representar o mesmo significado? Porque nós sabemos que quando a gente vai fazer a conjugação dos verbos com determinado sujeito, precisamos fazer adequações, né? Então, quando vão ser conjugados de acordo com cada sujeito, eles vão mudando de forma. Então, uma parte fica com determinado sujeito e o restante fica com a outra palavra, tá? Então, ó, só aqui fica aqui, faz de conta que aqui ficou assim, ó, he has, she has, they have, he ou she has, they have, it has, we have, you have, it has, aqui ficou they have, ok? Então, ó, a dúvida você vai ver se tem na hora de fazer a atividade, ok? Então, o tema de hoje é esse. E eu espero que tenha ficado assim bem claro o uso da palavra have e has no contexto frasal. Até o próximo vídeo.